Iniciaremos agora uma questão do for, uma forma de utilizá-lo, que será na forma de list comprehension. Então, o que isso daqui significa? Que ao criar uma lista, eu posso, por exemplo, englobar um for aqui dentro. Então, aqui conseguimos criar lista com input diretamente do for. Como assim? Pensa o seguinte, imagina que você quisesse fazer um for numa range de 4, correto? Então eu quero 4 números aqui, eu quero 4 iterações. Só que eu gostaria de ter um input. Então eu poderia, por exemplo, fazer da seguinte forma. Se eu estivesse fazendo um for normal, então for i em range 4, eu iria colocar aqui dois pontos e iria atribuir uma variávelzinho qualquer, um input, iria mandar uma mensagem para o meu usuário. E essa variável seria salva, por exemplo, na lista nova, .append a. Ou também poderia jogar esse input aqui direto aqui, não teria problema nenhum. Mas fica maior o nosso código. Então, quando a gente sabe um pouquinho mais, a gente evita de criar essa linha do A e usa o input diretamente aqui. Só que quando a gente aprende um pouco mais, a gente pode inclusive ignorar isso daqui. E aí a gente tira também essa estrutura do for, para que a gente consiga não precisar identar nada lá dentro, e coloca ela diretamente aqui dentro. Então o que esse for está falando? Para uma iteração de 4 itens, ou seja, 4 vezes, peça um input e salve esse input na minha lista nova. Então a minha lista nova vai receber os inputs gerados por esse for. Vamos testar? Então, ó, vou pedir para ele printar depois. Perceba que esse print aqui, ele não está dentro do meu for, ele está, ó, na mesma indentação aqui da minha lista nova. Tanto que esse meu for, ele está dentro de colchetes. Então, esse for, ele não possui nenhum elemento dentro dele. Vamos rodar isso aqui? Então, ó, digite, eu vou digitar, por exemplo, A, O, P, F. E aí, ó, a minha lista virou A, O, P e F. Pois eu pedi para ele printar a minha lista nova. Então é uma outra forma da gente poder fazer um preenchimento de uma lista onde a gente consegue com muita agilidade e com muita eficiência criar um código que faça isso. Poderia ainda criar uma lista de números pares. Então vamos ver como é que a gente poderia fazer isso. Então, lista recebe izinho para o izinho numa range de 20, ou seja, de 0 a 20 eu vou estar atribuindo esses valores ao izinho. Então, este izinho aqui, ó, ele é exatamente o mesmo izinho que esse cara aqui. Porém, eu farei isso se o resto da divisão de izinho por 2 for 0, ou seja, se o izinho for par. Então, eu vou printar essa lista. Vamos ver aqui? Então, ó, vou rodar e olha o que ele faz. Ele me gera 0, 2, 4, 6, 8, até o 20, sendo números pares. Por que não o 20, professor? Porque lembra, o da direita, ele é exclusivo. Se eu quisesse que ele contasse o 20, eu teria que jogar um a mais para que ele fosse inclusivo. E aí sim a gente teria o 20 como o último número par dessa lista. Beleza? Lembrando, essezinho aqui, ele é uma variável qualquer, ele é qualquer coisa, a gente não precisa se preocupar com o nome dele. Mas, caso eu tivesse uma função que me entregasse o valor desejado para cada índice da lista, eu poderia substituir o i pelo nome da função. Então, se eu tivesse uma função que fizesse um cálculo ou uma série de inputs ou perguntas que me gerasse o item da lista que eu quero, o primeiro, o segundo, o terceiro item, eu poderia substituir aqui pelo i o nome da função, sendo que eu tivesse, obviamente, declarado a função em algum momento anterior do programa, né? Mas aqui já começa a dificultar um pouco, então a gente vai parar por aqui. Então vimos que a gente tem tanto formas mais simples de utilizar o for, ou seja, dentro de uma simples range de números, como também dentro de uma lista, para cada elemento da lista, percorrer um por um e fazer o que tiver dentro do for. Lembrando, a gente está fazendo algo simples, mas a gente poderia estar utilizando esses elementos
dentro de outros cálculos ou análises mais complexas. Poderíamos também estar utilizando aqui um enumerate, para que a gente pudesse tanto salvar o índice da lista quanto o item da lista. Também aprendemos que poderíamos usar o list comprehension para criar uma nova lista, fazendo um input ou mesmo aqui gerando uma conta, um cálculo que automaticamente preenchesse essa lista para a gente. Poderíamos também gerar um número aleatório, caso tivéssemos importado da biblioteca random, o randint, e colocado ele aqui neste valor que será atribuído para a lista. São diversas as opções que a gente poderia utilizar no uso do for. Por isso que ele é uma ferramenta tão versátil e que acaba dando um pouquinho de trabalho para que a gente aprenda. Mas uma vez que a gente tem um pouco de carinho com ele, ele acaba facilitando e muito o nosso preenchimento e na nossa interação com a programação.